Bom, dando sequência, as emergências em refinarias de petróleo normalmente ocorrem por conta dos incêndios ou implosões, explosões, sem fogo e com fogo. Por conta da decomposição química de produtos instáveis, da contaminação de águas, efluentes ou do solo, né? Vazamentos em líquidos inflamáveis, corrosivos, tóxicos, cáusticos ou pirofóricos, e por conta de hidrocarbonetos, gases inflamáveis ou tóxicos e até de nuvens de pó. Ainda por desabamentos ou desmoronamentos e por ruptura de estruturas ou de equipamentos, por perda de fonte radioativa ou fugas de radiação nuclear, por deformações relevantes em máquinas ou equipamentos, por descargas emergenciais para esgotos ou canais, né, materiais inflamáveis, combustíveis, e alagamentos provocados pela pluviosidade ou por perdas de vapor e água em grande quantidade. Ainda, por ruptura de tubulações, equipamentos ou máquinas que venham prejudicar a operação segura da planta química, por potenciais atos de terrorismo ou vandalismo, como ameaça de explosivos, sequestros, greves, distúrbios civis e equivalentes. E ainda por emergências em empreendimentos próximos. É importante, né, porque eu tenho experiência de trabalho na Revap e aqui na Regap, mostrar o seguinte, que quando há um problema, né, toca-se os alarmes, as pessoas vão para as rotas de fuga, né, observando a ação do vento, né, porque existem birutas lá para evitar a concentração, se for o caso de um vazamento de H2S, gás sulfídrico, por exemplo, né, como já ocorreu na Revap, onde houveram 8 óbitos antes de nós passarmos por lá para montar a usina de desasfaltação a propano. Né? Ocorre então o seguinte, fecham-se as portas e passa-se a análise do evento. Né? Então quem está fora não entra para não ser colocado em risco e quem está dentro não sai até que, né, isso seja bem analisado. E nesse caso, por exemplo, da montagem de usina de desasfaltação a propano, nós ganhamos o prêmio de qualidade da Petrobras naquele ano. Ainda questões, né, de incêndios com muita proximidade de esferas, né, e esferas de gás, às vezes, quando há problemas, elas projetam fragmentos, né, até vários quilômetros. Então é muito interessante, né, a gente fazer uma boa prevenção. E muitas das vezes tem ali o líquido gerador de espuma e tem a ação, né, do pessoal jogando água por fora para evitar a simpatia, né, que esse fogo passe de um para outros tanques ou atinja essas válvulas, né, e havendo, por exemplo, numa empresa de gás, né, o fogo dentro de um determinado container, né? Por exemplo, de gás ou com algum líquido ali dentro, né, que é vaporizado, ocorre o chamado fenômeno BLEVE. E muitas das vezes gastam-se por minuto 10 mil litros de água, né, para tentar conter a ação do fogo. E quando ele vai realmente, né, chegar próximo ao nível de explosão, os bombeiros se afastam acima de 1.200 metros, porque a explosão gera fragmentação. Vários são os acidentes ocorridos em refinarias, né? Tem alguns aí na Repar, na Reman, na Regap, também na Relan, alguns na Reduc e assim sucessivamente. Não só em refinarias, mas como em navios, né, plataformas, e como é o caso aí da P-34, né, e também a explosão de tanques e o afundamento da plataforma P-36, e do acidente com a Piper Alpha em 1982, que gerou, né, a permissão para o trabalho. Eu trabalhei na Petrobras em diversas ocasiões, né, como engenheiro de segurança, quer da Usimec, quer da Montreal Engenharia S.A.
Então, trabalhei com permissões para trabalho a quente, a frio, em eletricidade e assim sucessivamente. Então, as análises de riscos servem para observar, né, um inventário de avaliação de acidentes ocorridos em plantas similares no país e no mundo, e cada equipamento, né, levando em consideração o tipo, as normas da empresa, da Associação Brasileira de Normas Técnicas e da National Fire, ou seja, NFPA. Levar em consideração os produtos envolvidos, observar vazão, pressão, temperatura, toxicidade e observar a necessidade de testes e de plano de manutenção. Ainda, a prevenção deve ser feita por meio de treinamentos práticos constantes de prevenção e combate a incêndios. A Brigada de Combate a Incêndios deve atuar, devem ser feitos simulados, testes também em equipamentos de combate ao fogo e ação conjunta da produção com todo o sistema, né, de segurança, saúde, qualidade, meio ambiente, higiene, toxicologia e assim sucessivamente. Bom, ocorrem também no Brasil, né, e no mundo incêndios em supermercados, e a legislação nesse âmbito é um pouco falha. Portanto, as causas básicas são a de não atendimento às normas de proteção contra incêndio, má utilização do espaço físico, falhas na fiscalização combinadas, né, como diz o engenheiro Rogério Crotti, brigadas não constituídas ou em desvio de função, brigadas não treinadas, segundo o anexo B da IT 17 do Corpo de Bombeiros, em campos de treinamento com incêndios reais, e brigadistas não identificados. Também, segundo a visão do Major, né, Carlos Cota, do Corpo de Bombeiros, certamente as grandes redes hipermercadistas apresentam situação precária, aprovam projeto junto aos órgãos públicos, facilitam a vistoria para... elas solicitam a vistoria para obter o AVCB, auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, mas depois disso elas deixam de agir. Né? Por exemplo, seria no caso de uma licença de operação, como se a pessoa não cuidasse, né, das cláusulas que ficam ali, chamadas condicionantes. E aí teriam que fazer um termo de ajuste de conduta. A manutenção deficiente nas redes elétricas e no sistema de ar-condicionado, os sistemas de sprinkles, né, tortos e amassados e com válvulas cheias de problemas, a tubulação corroída pela ferrugem, extintores vencidos e assim sucessivamente. Botoeiras de alarmes inoperantes, caixas de hidrantes sem mangueiras, central de alarme não seguindo padronização da BNT, utilização de produtos não certificados e de gambiarras, corredores centrais estreitos e utilizados como pontos de degustação, rotas de fuga ineficazes, utilização de estandes e postos de venda obstruindo os corredores. Os fatores de risco devem ser analisados segundo as ITs do Corpo de Bombeiros. São as instruções técnicas. A carga de incêndio é a soma das energias caloríficas possíveis de serem liberadas pela combustão completa de todos os materiais combustíveis em um espaço, inclusive revestimentos de paredes, divisórias, tetos e pisos. A carga média em supermercados, segundo a IT, é avaliada em cerca de 400 megajoules por metro quadrado, o que já enquadra o estabelecimento na classe 2 de risco. Embora a colocação seja pequena em prateleiras, há muitas vezes volumes relevantes de estoque de produtos inflamáveis. Né? Principalmente agora, nesta pandemia, em relação ao álcool que tem que ser utilizado aí em abundância para, né, higienizar as mãos e algumas outras partes, como por exemplo, nas sacolas de produtos, alguns produtos têm que ser borrifados para evitar a propagação, né, a contaminação futura daquele Covid-19, né? O controle das chamas é dificultado, então, pela altura do empilhamento de produtos. Né? Há um desrespeito ao limite mínimo para a ação dos sprinkles. Né? Tem que se deixar pelo menos uma distância para que a água rompida a ampola bata naquela placa de metal e consiga apagar o fogo pontualmente.
a dificuldade para ação de combate por parte do Corpo de Bombeiros, a falta de manutenção de acordo com os critérios da ABNT, a deficiência da legislação da previsão de sistema de controle de fumaça, né? O trancamento das portas de saída prioritárias projetadas para a saída de usuários, elevando o risco de mortes em caso de incêndio. E, a exemplo, nós temos um incêndio ocorrido num supermercado no Paraguai, em Assunção, em 1º de agosto de 2004, onde morreram aproximadamente 300 pessoas que ali estavam. Quanto à legislação e sistema de prevenção e combate, trata-se de riscos de grupos de edificações similares e não especificamente de supermercados. O grau de proteção depende da área edificada e do número de pavimentos. O grau de risco, médio ou alto, segundo o Decreto Estadual de Segurança contra Incêndio de São Paulo, né? E para estabelecimentos com áreas menores do que 750 metros quadrados e altura igual ou inferior a 12 metros, os sistemas requeridos são simples. Então, requer-se apenas saída de emergência, iluminação de emergência, extintores de incêndio. Mas para os estabelecimentos acima de 30 metros de altura, além disso, nós já temos a necessidade do acesso de viatura, edificação, segurança estrutural contra incêndio, compartimentação horizontal, compartimentação vertical, controle de materiais de acabamento. Ainda, saídas de emergência, plano de emergência, brigada de incêndio, iluminação de emergência, detecção de incêndio, né, provavelmente por uma central e por detectores termovelocimétricos e também de fumaça. Ainda, alarme de incêndio, né, sinalização de emergência, extintores, hidrante mangotinho, chuveiros automáticos que são chamados sprinkles. Aí coloquei uma tabela de materiais sistema de incêndio do tipo, né, água pressurizada, CO2, água pressurizada para classe A, CO2 para classe B e os tipos de produtos que estariam, né, relacionados dentro do supermercado. Classe A, tecido, borracha, papel, madeira, plástico e papelão. Ação do extintor é de resfriamento. Na classe B, gasolina, álcool, GLP, cera, velas, equipamentos eletroeletrônicos, condutores de corrente elétrica, resfriamento com a retirada de oxigênio por meio do CO2. Né? Para materiais, tipo equipamentos eletroeletrônicos, condutores de corrente elétrica, que seriam de classe C, o extintor tipo NAF seria a retirada de oxigênio, substituiu, no caso, o Halon por sua proibição. E pode-se utilizar na categoria B o pó químico seco, que é constituído de bicarbonato de sódio, né? Para gasolina, álcool, GLP, cera, velas, equipamentos eletroeletrônicos, condutores de corrente elétrica. Ele age por abafamento. Né? Normalmente, agora nós podemos utilizar os extintores da classe ABC. Bom, exemplos de aplicação em setores de supermercados. Então, para material de limpeza, produtos automobilísticos como cera, desengraxantes, produtos químicos, oficinas de manutenção mecânicas e elétricas, posso utilizar o extintor de pó químico seco, bicarbonato de sódio. No setor cama, mesa e banho, alimentos, calçados, louças, brinquedos e demais, extintores de água pressurizada para fazer o resfriamento. No setor de eletroeletrônicos, celulares, televisores, vídeos, foto, informática, equipamentos de som, extintor de gás carbônico. Elenquei aqui os principais incêndios ocorridos no Brasil, na América e no mundo. Né? São grandes incêndios, como, por exemplo, em 1961, Gran Circus norte-americano, em Niterói, no Rio de Janeiro, onde 503 pessoas foram vítimas fatais e mais de 1.000 pessoas foram feridas por conta do pisoteamento. Então, há um pânico geral, né, ocorrido nesse tipo de incêndio. Depois destaco aqui, além do edifício Andraus, o Joelma, houve também o Grande Avenida em São Paulo, né, mas o Andraus e o Grande Avenida, com 17 mortos. A Lojas Renner em Porto Alegre com 41, mas no Joelma morreram
188 e tem cerca de 300 pessoas mutiladas, traumatizadas e assim sucessivamente. Na Vila Socorro, em Cubatão, 93, segundo a estatística oficial, e 500, segundo a estatística extraoficial de vítimas fatais. Ainda, no Rio, edifício Andorinhas, aqui em Belo Horizonte, o Canecão Mineiro, mas destacamos aí a Boate Kiss com 242 óbitos, por enquanto, né, que foram gerados pela turbulência, né? As pessoas não morreram praticamente pela ação do fogo, e sim pela intoxicação, né, gerada, né, por uma emanação de gás similar ao gás utilizado na Câmara da Morte. Eles se amontoaram muitas das vezes por falta de saídas de emergência dentro de um banheiro. Na América, por exemplo, eu destaco aí a discoteca em Luoyang, na China, com 309 mortos. Existiram outras, mas essa se destacou mais. Né? Ainda, discoteca República Cromañón, em Buenos Aires, Argentina, 194 mortos, 619 feridos. E também uma apresentação em West Warwick, nos Estados Unidos da América, 95 mortos e 160 feridos. Na boate Coconut Grove, Boston, Estados Unidos, 492 mortos. Em 1994, Cinema Caramai, na China, 324 mortos. Clube Fuxing, China, 200 mortos. Cinema Luoyang, na China, 300 mortos. Boate Rhode Island, nos Estados Unidos, 100 mortos. Casa Noturna, na Rússia, mais de 100 mortos. Halloween, em 2012, Madrid, Arena, Espanha, 3 mortos. Bom, prevenção de acidentes com fogo em edifícios. Então, os condomínios devem ter o AVCB, bem como um plano de abandono em caso de incêndio. Ele deve estar em posse do usuário, da unidade, né, o projeto de prevenção e combate ao incêndio, ou ao fogo, né, marcando a localização de extintores, hidrantes, bem como rotas de fuga, sinalização e saída de emergência. Deve haver treinamentos de simulação emergencial 2 vezes ao ano. Cuidados sérios devem ser tomados nas trocas das baterias de gás. Extintores de incêndio devem ser constantemente vistoriados, bem como as caixas de hidrantes, mangueiras, devido à entrada de terceiros e possíveis brincadeiras de criança, as quais devem ser advertidas. Essa foto aí foi tirada, estava no site da Globo, quando eu fiz lá um trabalho sobre a prevenção nas casas de espetáculos em Minas Gerais. Peguei casos de boate, por exemplo, Descontra Samba, com extintor de incêndio que nem Oscar Schmidt alcançaria, né? Estava em torno de 3 metros de altura, e quando colocamos lá uma mesa e uma cadeira e uma pessoa pegou, o extintor se apresentava completamente descarregado. E acima, no forro, tinha lá diversos botijões de gás, né, que são utilizados para a substituição, no caso, quando acaba o gás lá na cozinha. Então, um absurdo, né, vários problemas de enfiações. Na boate Três Lobos pegamos diversos tipos de problema, né, pessoas lavando o piso com mangueira de incêndio, extintores de várias empresas no local, né, não estavam todas em nome do pessoal da boate mesmo, né, parecia que tinham sido recolhidos de outros locais. Teria uma pessoa em caso de sinistro, teria que sair numa corrida de obstáculos, porque em realidade nós teríamos, né, as correntes unindo os lobos ali na frente da boate. Né? Extintores no meio de patamar de escadas e saída de emergência com porta de enrolar, o que é completamente proibido pela sinalização, e madeira não imunizada também. E o maior problema dessas boates geralmente é que as pessoas não podem sair sem pagar a conta, né, enquanto o fogo está queimando tudo. Então a gente sugere lá, né, um tipo de reserva de cartões, né, para que a pessoa adquira os créditos, e havendo qualquer sinistro, a pessoa pode até sair com o cartão, né, porque depois ela pode receber
o restante daquilo que não foi consumido. Já em Belo Horizonte, os maiores sinistros ocorreram, por exemplo, no ano de 1972, no Cine Paládio e mais 2 prédios vizinhos. Em 76, Favela da Inconfidência. 77, Depósito da Colchomar. 77 ainda, Livraria Rex. 78, tivemos 2, Supermercado Big Joy e o Jumbo. Ainda em 78 tivemos o EPA, em 79 Cine Saci, em 81 Hotel Del Rey, em 82 Leila Calçados e Patropia, era um posto de gasolina, em 83 Quilanche, com caso de explosão. Ainda em 84 Borracharia Andino, Sorvetão e Sorveteria em 85, junto com a Formatec também e o Grande Camiseiro. Em 2001 Canecão Mineiro, que deixou 7 mortos e 197 feridos, segundo a mídia na ocasião. O primeiro grande incêndio que se tem notícia nesta capital ocorreu no prédio Guanabara, mais prédios vizinhos. Bom, fatores que contribuem para o incêndio: desconhecimento da química do fogo, descuido na manutenção da rede elétrica e dos equipamentos, utilização de T's ou benjamins, carga de material de incêndio excessiva nas edificações, falha na utilização e manutenção dos equipamentos de gás liquefeito de petróleo, falha nos projetos de prevenção e combate ao incêndio, ausência de treinamentos e de simulações de abandono. Aí estou debatendo na Assembleia Legislativa no caso do incêndio do Canecão Mineiro. Como prevenir as vítimas do fogo? Projetos bem elaborados que permitam a saída rápida do pessoal, compartimentação das edificações para evitar a propagação do incêndio, dimensionamento dos equipamentos de prevenção e combate, treinamento de funcionários em prevenção e combate ao fogo, treinamento dos usuários das unidades em prevenção e combate, evacuação simulada de emergência conforme a legislação, manutenção adequada dos equipamentos de combate ao fogo. Bom, vem um próximo capítulo aí, L pontos, e eu paro nesse momento, vou fazer outro vídeo.